Pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar vários exemplos que envolvem adição e subtração de algarismos significativos, bem como multiplicação e divisão. Considerando que esse conteúdo já foi estudado, agora a gente só vai praticar. Então, você vai poder aplicar as regras de adição e subtração, multiplicação e divisão, considerando os algarismos significativos. Eu preparei 3 exercícios para vocês fazerem. Lembrando que na questão 6 e 7, houve um probleminha que a gente deve considerar cada ponto como vírgula, ok? Para poder fazer os exercícios. Então, onde tem ponto aqui nas questões 6 e 7, a gente vai considerar vírgula. Nessas duas questões, nós temos as operações matemáticas, ok? E a medida e o resultado da calculadora. Só que a calculadora, ela não sabe algarismos significativos. Quando você faz essa operação na calculadora, é esse resultado que você encontra. Só que ela não sabe algarismos significativos. Quem sabe é você. Então, você tem que corrigir essa resposta, ou falar que ela está certa, né? Pode ser que ela esteja certa, a partir dos conhecimentos que você tem de algarismos significativos. Eu vou fazer a questão 6 junto com vocês, para vocês entenderem como que se deve fazer esse exercício. Depois vocês têm também a questão 7, é um pouco mais elaborada, ok? E a questão 8, ela não tem a resposta da calculadora, vocês vão ter que fazer as contas e colocar a resposta final aqui para mim. Então, vamos fazer juntos a questão número 6. Vamos fazer então a letra A. Aqui é uma soma. Numa soma ou numa subtração, o primeiro passo é identificar o número de casas decimais, número de casas depois da vírgula, das duas medidas que estão sendo somadas. O primeiro número, nós temos 3 casas depois da vírgula, e o segundo nós temos 2. Esse número aqui, essa medida, ela vai ser a minha medida limitante da resposta. Como ela tem apenas 2 casas depois da vírgula, o meu resultado também terá 2 casas depois da vírgula. Ah, mas aqui tem 3, não importa. Numa soma ou numa subtração, a gente considera o número de casas decimais, ok? Do menor operador, da menor medida, do operador que tem o menor número de casas depois da vírgula. Então, a minha resposta também vai ter que ter 2 casas depois da vírgula. Eu faço a conta. O meu resultado da calculadora será 3,711, mas como a resposta deve ter apenas 2 casas depois da vírgula, esse número aqui, olha, ele não é significativo. Eu vou ter que cortar ele da minha resposta. Ele não pode estar na minha resposta. Minha resposta tem que ter apenas 2 casas depois da vírgula. O raciocínio é esse, para soma e para subtração. Então, vamos pensar a mesma coisa na letra B. Aqui, na letra B, eu tenho 1 casa depois da vírgula, aqui. E esse outro número, eu tenho 2 casas depois da vírgula. Quem é que vai limitar minha resposta? Esse aqui que tem apenas 1 casa depois da vírgula. Isso quer dizer que a minha resposta também terá 1 casa depois da vírgula. Assim, esse 7 aqui tem que sair do meu resultado final. A calculadora me dá essa resposta, mas esse 7 tem que sair. Então, a minha resposta final vai ser apenas com 1 casa depois da vírgula. Mas, ops, quando eu tiro 7, o 7 é um número maior que 5. Então, esse número 6 aqui tem que ser arredondado para cima, ok? Quando eu tiro um número que é maior que 5, o 7 eu tenho que arredondar para cima. Então, a minha resposta final vai ser 10,7. Porque, para preservar o número de casas depois da vírgula,
Quando eu tirei esse 7, esse número 6 arredonda para cima. Entenderam? Então, expressando corretamente, a resposta final vai ser 10,7. Na letra C, já temos uma multiplicação. A regra para multiplicação é diferente. O número de casas depois da vírgula não importa. O que importa é o número de algarismos significativos de cada medida que está sendo multiplicada. Então, eu vou identificar aquele que vai ser limitante, o número que vai ser limitante para a minha resposta. Nesse caso aqui, eu tenho o primeiro operador, ele tem 1, 2, 3 algarismos significativos. O segundo tem 2. O que tem menos números significativos é esse aqui, olha. Então, o meu resultado vai ter apenas 2 algarismos significativos também. Nesse caso, não me importa o número de casas depois da vírgula. Eu só quero saber o número de algarismos significativos que terá minha resposta. A calculadora me dá esse resultado aqui, olha. 39,928. Porém, nem todos esses números são significativos. A calculadora não sabe reconhecer algarismos, uma conta com algarismos significativos. Ela te dá tudo sem arredondar nada. Você que tem que saber. Aqui nós temos 2 algarismos significativos, então a minha resposta final, e como esse aqui é o número limitante, minha resposta final também tem que ter 2 algarismos significativos, contando comigo 1, 2. Então, esses números aqui, eles não são significativos, vamos ter que cortá-los. Eles não são significativos. Minha resposta final, então, tem que ter apenas 2 algarismos significativos. Mas, opa, pera lá, minha resposta não é 39. Porque quando eu cortei esses números aqui, eu tenho que arredondar minha resposta para cima, ok? Quando eu tirei o 9, eu arredondo o 9 para cima. Ele não pode continuar sendo 9. Ele vai ser um número maior. Então, ele vai arredondar para mais uma unidade. Quando a gente arredonda aqui para mais uma unidade, o meu resultado, então, vai se tornar 40. Eu não posso escrever 40,0, porque se eu escrever 40,0, minha resposta vai ter 3 significativos. Eu tenho que escrever 40 mesmo. Então, aqui, olha, essa é a minha resposta final, com 2 algarismos significativos e depois de arredondar, após cortar, os algarismos que não são significativos nessa resposta. Agora, vamos focar na letra D. A letra D é uma divisão e a regra é a mesma da multiplicação. A gente vai considerar apenas o número de algarismos significativos, não o número de casas depois da vírgula. No primeiro caso, nós temos 3 algarismos significativos, 1, 2, 3, dividido por outros 4 algarismos significativos, 1, 2, 3, 4. E esse vezes 10 a 4 aqui, ele não é significativo. Isso aqui é um número em notação científica. Isso aqui não é uma medida. A medida é essa aqui, 2,113, ok? Como o primeiro número tem 3 significativos, o segundo tem 4, o que tem menos significativos é o que vai limitar a minha resposta. Então, essa aqui é a medida que vai limitar a minha resposta. Então, minha resposta tem que ter 3 significativos. A potência de 10 não é importante nesse caso. Esquecendo um pouco a potência de 10, porque a calculadora vai fazer isso aqui para vocês, ok? Minha resposta final tem que ter apenas 3 indicativos. 1, 2, 3. Eu vou cortar esses números que a calculadora fornece, mas eles não são significativos. Quando eu corto o número 9, eu tenho que arredondar esse número 4 para cima, ok? Então, minha resposta final será 2,85 vezes 10 a 6. Essa aqui é a minha resposta final. Desculpa, vezes 10 a menos 6. Quando você faz essa conta na calculadora, a gente tem esse número, vezes 10 a menos 6, só que, arredondando, a gente tem 2,85 vezes 10 a menos 6, considerando a resposta com 3 significativos, como tem que ser numa operação desse tipo. Ok? Espero que vocês tenham entendido, relembrado as regras
que usam operações com algarismos significativos. Espero que vocês façam bons exercícios. Tenham bons estudos.